incríveis de ofertas imperdíveis para vocês aproveitarem. Isso porque está ocorrendo entre os dias 16 a 21 de julho a Prime Day da Amazon. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é aquele que eu separo aqui pra gente conversar e dar super dicas pra vocês aproveitarem esse evento aí que está ocorrendo na Amazon de ofertas, que só perde pra mim, pelo que eu entendo aí, pela Black Friday. Então é o segundo maior evento de ofertas no site da Amazon, porque são ofertas que envolvem todos os setores. Então produtos de casa, eletrônicos, tudo que vocês quiserem, material de limpeza, computadores, assim, coisas diversas, estão tudo com desconto no site da Amazon, mas só se você for membro Prime. Se você ainda não for, dá uma conferida aqui que no box de informação eu vou deixar o link para você se tornar, que tem várias vantagens. Eu sou membro Prime há muito tempo, porque você não paga frete, você tem acesso ao Prime Video, tem o Prime Reading também, tem várias oportunidades, tem várias vantagens mesmo, inclusive participar dessas ofertas também. Então vale a pena você conferir, tá bom? E você que já é membro Prime, então já sabe do que eu estou falando, então é só curtir aqui e aproveitar as ofertas que eu vou compartilhar com vocês. Como sempre, tem sempre esses eventos assim da Amazon, eu venho aqui compartilhar dicas de livros que eu li, que eu amo, que eu recomendo muito pra vocês aproveitarem, porque estão com preço muito bacana. Então eu separei vários livros, esses livros que aparecem aí na foto da capa do vídeo. Eles estão todos aqui, eu vou conversar um pouquinho com vocês bem rapidinho, não quero que esse vídeo se estenda. E aí eu vou dar algumas dicas, então é só olhar aqui na minutagem, tá bom? A primeira grande dica que eu dou pra vocês é vocês ficarem de olho nos cupons que estão ocorrendo, promoções assim à parte que vão ocorrendo tanto no site da Amazon quanto de repente só pro aplicativo. Qualquer novidade eu vou sempre olhar aqui e vir avisar pra vocês, tá bom? Então é bem importante, mesmo que você tenha assistido esse vídeo, já tenha olhado aí a página que eu separei de ofertas, a minha seleção de ofertas, que eu vou ter que deixar linkada aqui no box de informação aí, que eu fiz 2 páginas de ofertas na Amazon. Eu tenho uma página lá que eu coloco todas as ofertas em livros físicos, que aqui o nosso foco é falar das ofertas em livros, mas caso vocês queiram, depois a gente pode conversar sobre outras ofertas, tá? Mas aqui o nosso foco é livros, então eu separei de livros físicos e outra de e-books. E ontem mesmo eu já trouxe uma live aqui pro canal, que vocês gostaram bastante, em que eu conversei, caso vocês queiram, eu venho mais, falo com vocês também, sobre trazendo mais live, outros vídeos, tá? Então essa é a primeira dica, olhar os cupons, porque eles vão ocorrendo ao longo aí desses dias. E uma grande promoção que está ocorrendo e que vai até o último dia, que é você comprando, tem uma seleção, tá? Vou deixar linkado aqui também, então é importante vocês olharem todos os links aqui do box de informação, tá tudo bem explicadinho. E comprando com o meu link vocês me ajudam muito, muito mesmo. Então já dá uma limpeza, limpa o carrinho de vocês e começa a adicionar a partir do meu link, tá bom? Porque é uma forma de vocês me ajudarem bastante. E aí tem uma promoção rolando por enquanto, que é na compra de 3 livros dessa seleção aqui, que praticamente todos os livros estão acontecendo isso, tá? Inclusive alguns que não estão na oferta ali marcado com Prime Day, o livro mais em conta sai com mais de 20% de desconto. Então a super dica que eu dou nesse sentido é você colocar livros com preços semelhantes. E aí vem comprando aos poucos. Faz 3 compras, aí faz uma compra com 3 livros, com preços similares, compra, finaliza, depois adiciona mais. Então vai aproveitando essa promoção aí até o final. Se aparecer um cupom aí exclusivo, que eu tô torcendo que apareça aí para alguns livros aí de desconto a mais, sobre alguns livros que já estão com desconto, eu aviso vocês ou trago um outro vídeo, tá? Então fique bem atento aqui a esse vídeo, a notificações, aos comentários aqui, que eu dou um jeito de avisar vocês na aba da comunidade, no Instagram, não sei, tá? Mas essa é a dica. Outra dica que eu dou pra vocês, a maneira que vocês finalizam a compra usando cartão, dependendo como que for, também tem cupom extra de desconto. E também os dispositivos da Amazon, como o Kindle, Alexa, tá tudo com desconto. Então vale a pena vocês aproveitarem, porque às vezes eu acho que o Prime Day fica com melhor oferta nesse sentido dos dispositivos da Amazon do que o próprio Black Friday. Até porque é um evento da própria Amazon oferecendo para os produtos deles mesmos. Então é uma maneira realmente que eles gostam de incentivar isso. E a dica que eu dou muito, sempre eu falo isso para vocês, caso vocês queiram, eu posso trazer um vídeo, eu tô sempre devendo esse vídeo para vocês. Aproveitem, quem quiser manter e criar o hábito da leitura, de adquirir um Kindle. Pode ser o mais básico, o meu é o 11ª geração, é o azulzinho.
Esse aqui eu vou deixar a fotinha ao lado, acabei não trazendo aqui, né, separando pra cá, tá perto da cama lá que eu deixei separado, porque eu digo pra vocês o seguinte: se você quer criar e manter o hábito da leitura, a melhor forma é ter aquilo ali grudado em vocês. Ah, mas eu posso ler e-book por meio de outros dispositivos? Pode. Pode ler por meio do celular? Pode, mas a chance de você se distrair e acabar não dando continuidade àquilo é muito grande. Então, se você tiver o hábito de pegar o seu Kindle, que é só para leitura, que não vai te dispersar, que não vai te, sabe, deixar sua vista para outra coisa, fora que tem vantagem, anti-reflexo e outras coisas, tem muito mais vantagem, faz com que você realmente fique mais focada naquilo, que você consiga ler antes de dormir, de forma realmente focada naquela leitura. Então, se você ler 1, 2 páginas por dia, já vai adiantando, e quando você vê no fim do mês, você já acabou um livro. Então, pra quem tem essa dificuldade, às vezes, de intercalar, fica a minha super dica aí pra vocês. Mas agora, eu acho que eu já falei um pouco, bastante aí pra vocês. Vamos ao que interessa aí. Não que as outras coisas não interessem, mas eu sei que vocês querem saber de livros físicos que estão valendo super a pena. Como eu disse aí no início do vídeo, eu fiz 2 listagens aí na Amazon. Então, além desses livros que eu vou citar aqui, tem os livros que eu separei, que eu tô sempre atualizando essas páginas, de livros físicos e em e-book, que estão valendo muito a pena. Aí pode ser que algum desses livros que eu mostro aqui pra vocês, ou que estão na página que eu fiz a seleção, eles estejam com preço cheio, não cheio, mas que não esteja mais assinalado que tá com a oferta. Isso vai acontecer porque tem um estoque destinado àquela promoção, né, a promoção do Prime Day, que eles, quando estoura o limite, eles param um pouco, eles ficam segurando um pouco. Então, vale a pena ao longo dos dias, se é um livro que vocês querem muito, vocês ficarem acompanhando. Porque o estoque acontece de voltar várias vezes aí ao longo dos dias de promoção, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, eu vou começar falando de uma editora que eu vi que tá valendo muito a pena, que eu sempre indico aqui pra vocês, vocês sabem disso que me acompanha, que é a editora Antofágica. Tem algumas promoções, às vezes, que acontecem na Amazon, Semana do Consumidor, Book Friday, que às vezes eles não botam os livros físicos em promoção, mas dessa vez tem vários títulos com 50% de desconto, até mais de 50% de desconto, e eles ainda estão entrando na promoção de comprando 3, o mais barato sai por 20%. Então é isso que fica bem interessante mesmo. Então, a primeira que eu vou dar a dica, ele não tá assinalado como oferta da Prime Day, mas eu até comentei na live de ontem, que é esse aqui, que é o box, que eu raramente vejo ele com 50%, ele inclusive tá com mais de 50% de desconto, que é esse aqui de Alice. Esse box, ele é muito lindo, ele vem Alice no País do Espelho, né, na País das Maravilhas, e Alice através do espelho, tá? É uma edição muito caprichada, muito linda. Eu acho que uma das edições, né, é difícil fazer um ranqueamento aí das edições que eu acho mais bonita da Antofágica. Então eu vou mostrar bem rapidinho essas edições que são mais especiais, porque essas ofertas, vale a pena você aproveitar essas edições caprichadas que tem. Então aqui a Antofágica, tá vendo? São sempre edições texturizadas. Aqui no canal tem vários vídeos em que eu mostro várias edições minhas em detalhes, tá? E aí são edições com diagramação super confortável. E as ilustrações, elas conversam muito, é tudo muito bem pensado. Esse aqui é o tamanho médio e ele é muito lindo, esse livro. Eu acho, assim, eu gosto muito da história, eu sou apaixonada pela história da Alice. E é um livro que eu quero reler, tá no meu planejamento, fazer a releitura. Olha que lindo. Fazer a releitura desse livro aqui nessas edições. Esses livros ali eu li muito tempo atrás e eu gostei demais dessas leituras. Então fica a minha super dica pra vocês. Além de ser um grande clássico, uma super edição aí que você pode fazer aquisição pra você mesmo, para presentear. Então, super caprichado mesmo e tá com baita desconto. Outra dica que eu dou pra vocês é um que eu tenho um super querido meu, que é esse aqui, que é o Curioso Caso do Benjamin Button, do F. Scott Fitzgerald. Esse livro aqui, na verdade, é um conto, tá? Ele é bem curtinho. Eu já li na edição da LPM e eu quero reler também nessas edições da Antofágica. E ele é bem curtinho, tá? E se você acha que você assistiu ao filme já é o suficiente, tá vendo? Mesmo as edições pequenininhas, elas têm ilustrações, uma diagramação super confortável, que conversa bem, que ajuda você a entender, tem material extra, tem videoaula, então tem bastante coisa interessante. Esse é um livro bem interessante, tá? Que vai com essa parte da velhice em si. O filme, ele é muito mais romantizado do que essa história aqui em si.
Então vale a pena você ler, você conferir, que ele é bem marcante. Eu gosto muito desse conto do Fitzgerald. Outros livros aqui da Antofágica que tá com super desconto é o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse aqui é um livro que eu quero fazer a leitura aí no mês de outubro. Essa edição também é super lindona. Vou ficar, todas as edições da Antofágica eu vou falar isso, que é super lindona. Mas sempre tem uma diagramação diferente, sempre conversando muito bem. As imagens são sempre diferentes, as ilustrações que eles escolhem. Aí tem sempre uma mudança quando tem carta, quando tem algo envolvido. Então são edições realmente que vale a pena você ter na sua estante. E tem todo o material também extra. Outra edição que estão com baita desconto é Emma, da Jane Austen. Esses são só alguns livros que eu tô citando pra vocês. Eu acho as edições que eles têm para, como se diz, para os livros da Jane Austen magníficas. Inclusive, já comentei aqui no canal que eu quero fazer um projeto de leitura dos livros da Jane Austen, porque dela eu li Razão e Sensibilidade. E Orgulho e Preconceito eu meio que li algumas partes assim do tipo, mas eu quero muito fazer um projeto. Ainda mais que agora a Antofágica tá com Emma, Persuasão e Orgulho e Preconceito lançado nessas edições grandonas, tá? E eu tô muito empolgada com isso e realmente o preço tá valendo muito a pena pra vocês aproveitarem. Já que eu tô falando de edições lindas de Jane Austen, vou passar já pra vocês para Cartas da Jane Austen, nessa edição linda da Martine Claret. Martine Claret tá com vários livros aí clássicos em promoção, como Miramarte, como os livros das irmãs Brontë. Tem vários livros e essas aqui são as cartas da Jane Austen. Então aí, para quem quiser fazer um apanhado aí junto com os livros da Jane Austen, fica aí a recomendação. Edição com fitilho, tá? Então só postando aqui pra vocês. Eu gosto muito dessas promoções para aproveitar esses livros, que normalmente demora, são livros mais caros, demora a baixar de preço e tal. Então olha aqui a diagramação super confortável aqui. Tem as cartas. Assim, tô super curiosa pra fazer essa leitura, fazer aquela leitura de cabeceira. Eu amo esse tipo de livro pra ter na cabeceira e você lendo aos poucos. E aí, já que eu tô falando da Martine Claret, eu vou falar de dois livros aqui que eu separei só pra ilustrar pra vocês. Como tem esse aqui, O Professor, da Charlotte Brontë, tá? Então eu tenho muita vontade de trazer algum esquema aí de Jane Austen, Irmãs Brontë, Elizabeth Gaskell. Tem esses livros que eu tenho muito interesse em ler e talvez trazer algum projeto aí de livros clássicos assim, nesse estilo. E aí temos O Professor aqui nessa edição linda com corte, tá? Outra aqui é Villette, da Charlotte Brontë também. Essas edições minhas são um pouco diferentes, porque essa aqui já é a edição costurada, tá? Porque quando a Martine Claret lançou essas edições, eles fizeram primeiro com a lombada solta. E aí muita gente não tava gostando, tá? Tava com essa lombada exposta, porque parece que o livro vai cair, às vezes, tá? Mas não aconteceu nada com os meus livros, eles estão bons, tá? E esse aqui é um dos maiores, eu acho que o Shirley é maior, mas o que eu tenho nesse estilo aqui, que é o maior que eu tenho, com esse estilo com capa solta. Capa solta não, né? Com a lombada exposta nesse sentido. É esse aqui, mas agora todos eles estão vindo agora com essa parte aqui mais arredondada, tá bom? Outra editora aí que tá com livros com vários títulos em oferta é a Dark Side, então vale a pena vocês conferirem. Por exemplo, tem O Rei de Amarelo, um grande clássico aí da literatura, principalmente para quem gosta de livros aí temáticos para o mês de outubro, livros de terror. Então temos O Rei de Amarelo. Eu não sei se a HQ dele tá em oferta, mas tem muito título da Dark Side com baita desconto. Inclusive esse aqui para quem é fã da Rainha do Crime como eu, a da Agatha Christie, tá? Aqui são um dicionário de Venenos da Agatha Christie e tem todos os livros aqui dela que foram, que a morte foi por envenenamento. Eu adoro isso nesses livros aqui e a maneira de você consultar. Então tem a listagem aqui de todos os venenos e os livros. E aí tem um porquê, assim, a Agatha, ela pesquisava muito sobre isso. Ela trabalhou muito em questão, acho que como enfermeira, eu não lembro muito bem agora direito os detalhes, mas ela tinha muito domínio nessa parte de química. Então ela usava muito isso nos seus livros, então eu acho muito interessante isso. E tem vários livros da Agatha Christie em promoção. Eu fiz essa seleção na página. Então, eu vou dar agora dicas de livros, assim, que eu li e que eu amo muito também, tá? Que eu fui dar um apanhado geral pra vocês, de edições, pra vocês aproveitarem. E aí, vou começar falando de edições aqui da Penguin. A Penguin e Companhia, eu amo essas edições. São ótimas pra ler, sempre são muito bem, assim, traduzidas.
são muito bom material, tem um material de apoio incrível, um introdutório. E assim, eu gosto muito pra ler, é muito prático pra ler, sabe? Aquele livro que você lê com muito assim, despretensiosamente, no sentido de você não fica com receio. Eu, no caso, eu não tenho muito receio de ler nos livros, de marcar, como vocês podem ver aqui. Meus livros são marcados, meus livros são rabiscados, no sentido que eu converso muito com os livros. E aí eu gosto muito da Penguin, eu me dou muito bem com esse estilo da Penguin, tá? E pra mim essa questão de não ter, como se diz, orelha, não ter isso, não me prejudica em nada na leitura. Você vê, os livros continuam aí direitinho, firme e forte, mesmo eu tendo marcado, conversado, estão lá direitinho. E aí eu super indico pra vocês uma releitura recente aqui, que tem vlog aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês conferirem, que eu falei bastante desse livro aqui, que é Primeiro Amor, do Turgenev. É um ótimo livro, inclusive pra quem quer começar e tá começando na literatura russa. Uma forte indicação minha aí pra vocês. O Turgenev tem uma escrita aqui maravilhosa, é um livro que você não sente passar. É incrível esse livro mesmo. Eu falei melhor lá no vlog, não vou me estender aqui nas recomendações para o vídeo não ficar longo e vocês conseguirem aproveitar bastante dicas que eu quero falar aqui com vocês, tá bom? E aí temos Primeiro Amor, então é uma das que eu separei para vocês. Temos também Madame Bovary, do Flaubert. Esse aqui é um livro que eu li tem um tempo já, e eu lembro que quando eu li eu fiquei tão orgulhosa de mim, de ter feito a leitura desse calhamaço aqui, de um livro tão diferente do que eu tinha lido, da Emma Bovary, de todo o seu, como se diz, de todas as suas frustrações, de tudo que ela estava vivendo ali naquele casamento, de acompanhar aquilo, daquela questão que vai além de uma mulher que cometeu um adultério. Eu me interesso muito por essa questão do adultério na literatura. Tá aí um bom vídeo pra trazer, né? Como, por exemplo, Ana Karenina, como Madame Bovary, como A Letra Escarlate, que é uma outra recomendação minha, do Nathaniel Hawthorne. É outro livro incrível, assim, imprescindível pra vocês lerem, que vocês vão entender a questão da falta de sororidade, da questão de como, da fé, da questão de como que as mulheres eram e continuam sendo julgadas, de como que era a vida, aquela falsa sociedade que gosta de apontar os erros e marcar uma pessoa que cometeu o adultério com uma letra A grandona. Então, assim, aquele filme que tem uma adaptação da Demi Moore, ele é também um pouco mais romantizado, e aqui você se sente na pele ali da Esther lendo isso, você se sente, sabe, você fica aflito durante a leitura, e é um livro assim imprescindível que eu julgo pra vocês lerem. Esses dois livros eu julgo muito isso, pra vocês entenderem como que a questão do adultério na sociedade, pra uma mulher e para um homem, como isso era visto de formas diferentes. Próxima dica é esse aqui que eu amo, eu sempre recomendo pra vocês, livros do Hermann Hesse, literatura alemã. Eu gosto muito, então, além da literatura russa, a literatura alemã me conquista cada vez mais, e um dos responsáveis aqui é o Hermann Hesse. E esse livro aqui, A Magia de Cada Começo, ele foi, assim, maravilhoso. Eu li ano passado e ele realmente mexeu muito comigo. Tem vídeo aqui no canal em que eu falei mais detalhes sobre esse livro, e vale a pena vocês conferirem, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards. E esse livro, ele tem vários, é um conjunto de ensaios. Então, assim, ele é bem, assim, rápido de ler, mas eu recomendo que você lê aos poucos, né, os ensaios aqui, tá? Tem uns aqui super interessantes e realmente ele vai passando desde a juventude até a velhice dele. E é isso, a magia de cada começo, que tudo tem um ciclo, que tudo tem um início, o porquê dessas mudanças, o porquê de cada etapa ser muito boa, ser mágica. Então às vezes a gente fica com aquela coisa que aquela etapa foi melhor, ou você tem receio de começar um novo ciclo, e aqui vai começando isso com vocês, e eu acho isso aqui, assim, maravilhoso. É muito bom mesmo, eu gosto muito desse livro, eu super indico pra vocês aproveitarem. Às vezes é um livro do Hesse não tão falado como, por exemplo, Demian ou O Lobo da Steppe. E A Magia de Cada Começo eu acho, assim, incrível mesmo, super indico. Outro que eu li recentemente no vlog aí do Primeiro Amor, do Turgenev, eu li junto nesse vlog aqui que eu já indiquei pra vocês, é esse livro póstumo do Gabriel Garcia Marques, recém-lançado aí pela Record, que é Em Agosto Nos Vemos. Esse aqui é um livro que foge um pouco do que tudo que o Gabo escreveu, até porque na época que ele escreveu esse livro, já estava no fim da sua vida, já estava com os problemas dele de saúde. Então muita gente que já é fã do Gabo, quando lê esse livro assim, ficou muito entusiasmado com isso, de ter
novo livro aí que não se esperava do Gabo, meio que se decepcionou porque não é o Gabo que você conhece nos outros livros. Mas no meu caso, foi meu primeiro contato com o Gabo. E eu gostei de ter lido porque eu comecei a ver o potencial que vai ter ali. Sabe? Tem umas coisas assim que faltou ali, umas coisas que ficaram um pouco desconexas, sim. Mas o livro é muito interessante de ser lido, sim. É uma mulher que ela sempre visita a ilha durante agosto, ela faz as coisas de forma repetidas, tem mesmas coisas para se fazer, até que alguma coisa acontece e ela começa a mudar aquela mesmice que ela faz, sabe? Aquela coisa de sem parar pra pensar, sem fazer tudo assim metodicamente. Então assim, eu achei muito legal. Eu assim, fico triste porque esse livro, acredito eu, que tinha a chance aí, se ele tivesse escrito antes, tinha uma chance de ser um livro gigantesco, pelo que ele tava querendo propor aqui. Então fica a minha dica pra vocês, fora que a edição também tá muito linda, tá bem caprichada, a Record, assim, abusou desse livro aqui e eu gostei bastante da minha experiência, tá? Outro livro aqui, que no caso até da Dark Side, esse livro aqui, que é um livro com até um tamanho diferente, tá? Que é o Quebra-Nozes, um grande clássico aí, pra quem gosta de clássicos natalinos, pra quem gosta de clássicos infanto-juvenil, ou clássico mesmo do estilo. Olha como essas edições são. Elas são caiu o marcador. Elas são lindas, tá? E eu gosto muito dessa história. Eu sou do tipo aquela fã que eu sempre gostei muito do Quebra-Nozes, aquela adaptação que tem do filme da Barbie. Sei que não tem nada a ver, assim, nada a ver no sentido assim, né? No caso, eu tô falando de um clássico, aí vem pra Barbie, sim. Aquela adaptação pra mim é perfeita e eu li esse livro com isso em mente. E eu gosto muito, tá? Tudo que se ambienta em Natal, época de inverno, assim, a história é ótima, perfeita. Eu gosto muito de dedicar esses livros tanto para adultos lerem para si, quanto para lerem para crianças, os filhos. Então fica aí a dica para vocês. Outra leitura que eu fiz no início do ano é esse box aqui do Asimov, tá? Que sai pela editora Aleph. E ele é um livro que também não vejo tanta gente falar assim, né? Porque é um box, ele é bem pequenininho. São 2 contos do Asimov que temos aqui. O Homem Bicentenário. Sim, esse aqui tem a ver com aquela adaptação do Robin Williams, super famosa aí na Sessão da Tarde, que passou várias vezes. E esse outro ali é o Cair da Noite. Isso, o Cair da Noite. Eu gostei de ambos os contos. Eles me surpreenderam positivamente. Assim, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desses 2 contos. Aqui no Bicentenário é o robô, né, que ele se mostra cada vez mais um humano e que, como você percebe aqui, né, não tá escrito um robô bicentenário, né, estamos dizendo de um homem bicentenário. Então, aquelas da procura do que diferencia os seres humanos, o que nos torna humanos. Então, isso é muito bonito de ser lido aqui. E o Cair da Noite também tem umas partes muito interessantes, que aqui nós temos um planeta que tem 6 sóis. E aí tem a questão que ele vai ter um alinhamento ali que nunca aconteceu e que esse planeta ele vai conhecer a escuridão. Então a questão aqui é como a gente reage a algo que a gente não conhece. Porque nós conhecemos a escuridão toda vez que tem a noite, a gente olha para o céu, tem estrelas, só que eles nunca se depararam com isso. Então como que a gente lida com uma coisa que nunca vimos, nunca aconteceu? Como que o medo nos domina, como que isso acontece, o que isso acontece com a gente. Então é muito bom de ser lido esses 2 contos, tá? Mesmo para quem não é tão fã de ficção científica, esses 2 contos, eles são muito importantes para o meio, eles são realmente ensinamentos aí para a vida. Um livro aí falando de vida incrível, meu xodó aí, uma das melhores leituras que eu já fiz, é o livro Desassossego do Fernando Pessoa. Vocês clicarem depois na minha recomendação, vocês vão ver que a capa tá diferente, porque é a mesma edição, com a organização do Richard Zenit, porém, a minha edição é um pouco mais antiga, tá? Mas ele é um livro para você ter na cabeceira, porque são fragmentos. Não tenha medo de ler, realmente, às vezes os fragmentos você vai começar a ler, e aí você vai achar que não tem sentido, mas tem sentido. E vai falar sobre desassossegos da vida, sobre devaneios, sobre sonhos, sobre frustrações, medos, anseios e tudo. Isso aqui é quase uma terapia diária. Eu recomendo muito que tenha assim na cabeceira para você ler e ler
como se eu estivesse lendo aqueles tweets, assim, despretensiosamente, quando você vê, você já leu esse livro. Não é um livro pra você ler assim, quero ler rápido, devorar esse livro. É uma leitura fluida, porém, ela tem isso de mexer com a gente, deixar a gente pensando, e a pessoa escrevia maravilhosamente bem. Então aqui a gente tem um semi-heterônimo dele, né? Então é muito interessante compreender mais sobre isso. Então é um livro que eu recomendo sempre pra todo mundo, sempre, todo lugar que eu tenho possível, as pessoas estão carecas aí de me escutar recomendando esse livro, assim como esses outros aqui que vão aparecer, mas que eu não tenho como não deixar de panfletar. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, é um livro, assim, da nossa literatura que eu recomendo, mesmo quem já teve contato, talvez, na época da escola, tem algum preconceito literário no sentido de um receio literário. Esse livro aqui é formidável, você conhecer a história da Macabeia, a maneira que a Clarice, ela nos guia na construção dessa história, ela fazer o uso de um escritor que está tentando contar a história da Macabeia, mas não consegue. Então ela em si, esse escritor, então ela faz uma metalinguagem ali, um uso assim interessantíssimo, a maneira que é construída essa história super fininha, mas tão impactante, tão assim marcante, de como você se enxerga muitas vezes na personagem ali na Macabeia, de como ela é sofrida aqui. É um livro que você se emociona, é um livro que você sente aquela história que ela é muito comum, mais comum do que você imagina. Então é um livro aqui que você tem que ler. Sério, leiam. Não tenham medo de ler Clarice Lispector. Ela conversa muito bem com a pessoa, com o nosso interior. Então assim, vendo uma pessoa, Clarice Lispector, assim, eu amo. Outra leitura que eu fiz esse ano que eu gostei muito, que eu super indico pra vocês, é essa aqui do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami. Gente, que livro de não ficção incrível. Pra quem é fã de corrida, pra quem não, mesmo quem não corre, pra quem só caminha, ou pra quem não faz nada disso, ele vai fazer um paralelo da arte de escrever com a questão dele gostar de fazer corridas, né, de correr, né, de ser maratonista e tudo. Eu falei em outro vídeo aqui melhor sobre esse livro, mas é isso, eu caminho há anos, aí desde o ano passado, início desse ano, eu comecei a correr, então atualmente eu corro entre 10 e 12 quilômetros, e tenho gostado cada vez mais, e ele fala exatamente da sensação que a gente tem, o que passa na cabeça de uma pessoa que gosta de correr, mas ao mesmo tempo não fica focado só nisso, ele junta isso justamente com a arte de escrever um romance, de ser um romancista. E aí ele junta muito isso é bem interessante, até pra quem tá no processo criativo, no processo de escrita, é bem interessante fazer a leitura desse livro, né, da gente tá não disputando com outra pessoa, você não escreve pra ser melhor do que outra pessoa, você não corre pra ser melhor do que outra pessoa. Nesse sentido, ele não tá falando daqueles pelotões que estão disputando a prova em si, tá falando das pessoas que correm maratona justamente porque gostam de correr. Então, pessoas que escrevem porque gostam de escrever e querem ter os seus livros publicados e tudo. Mas você não tá querendo ser melhor do que outra pessoa, você tá querendo dar o seu melhor. Isso aqui é muito lindo de ser lido mesmo. Livros agora que tem a vibe de literatura asiática aí, que eu tenho conquistado cada vez mais, principalmente nesse estilo de ficção de cura. Nós temos a resenha para esse livro aqui no canal, que é a Incrível Lavanderia dos Corações, uma leitura que me surpreendi bastante, gostei muito. Realmente é um gênero literário que tá chegando aí, vem chegando com tudo e me conquistado cada vez mais. São livros realmente diretos, que tem um pouquinho aí de uma coisa mágica envolvida, de um realismo mágico, mas que realmente é incrível. Esse aqui tem mais realismo mágico, um pouco contido, e esse aqui tem aquela questão mais voltada ao poder dos livros, né? Normalmente esses livros se passam em locais aconchegantes, como no caso aqui tem uma lavanderia, mas no caso tem um café anexo, e aqui é uma biblioteca. Então 5 pessoas aí, são 5 histórias aí de pessoas que estão precisando ter sua vida transformada por motivos diferentes e acabam sempre parando nessa biblioteca pública, e que sempre um livro a mais é recomendado, que parece não ter nada a ver, mas tudo a ver. Então eu acho lindo esse poder transformador dos livros, essa magia dos livros, de conectar pessoas, de fazer você se despertar, de conhecer coisas novas. Eu gosto muito desse tipo de literatura. Então, assim, minha dica pra vocês, tá? Esses são alguns, tem outros estilos nesse mesmo estilo, então depois confiro aqui a minha listagem que eu separei pra vocês, tá bom? Mais alguns livros aqui que eu gosto muito, literatura infanto-juvenil. O Meu Pé de Laranja Lima, um clássico da nossa literatura, tá? Esse aqui é um dos poucos livros que me fizeram chorar.
Sim, falo mesmo, chorei nesse livro, A História do Zezé, do Seu Portuga. Esse livro aqui é tão tocante. Então, se você acha que já passou da idade de ler, não faça isso com você, se dê essa chance. Inclusive, deve ter uns 5 anos que eu li esse livro. Então, não tem essa questão de idade. Leia o livro que tiver vontade, que você tenha vontade de ler, tá bom? E outro livro que eu também indico nessa vibe aqui é Matilda, do Roald Dahl. Então, faça aquele momento de leitura em família, com crianças, com os filhos da sua família, seus filhos. Leia pra você também. Esse livro aqui pra quem é leitor, vai se apaixonar por esse livro se você não conhece. Mesmo se você já assistiu ao filme da Matilda, como eu já assisti várias vezes na época da infância, e vim ler esse livro só anos mais tarde. É um livro aqui que mostra que realmente a literatura cura, a literatura, os livros têm poder, os livros têm magia, os livros nos dão forças de várias formas possíveis, e aqui às vezes tem uma forma mais ilustrativa, mais assim, mágica mesmo, e também legal de você fazer esse comparativo e de fazer conversa depois da leitura desses livros, tá? E aqui eu vou dar umas dicas pra vocês também de leituras que eu quero fazer agora no segundo semestre, e aí que vocês vão me acompanhar fazendo essa leitura, tá? Então, são livros que estão edições lindas que vale a pena vocês aproveitarem. Gosto muito das edições da Zahar para clássicos, então temos David Copperfield, do Charles Dickens. Eu já li metade desse livro há um tempo atrás, mas como eu tinha acabado de ler o Meu Papel de Laranja Lima, tinha sofrido muito com o Zezé, eu não tava conseguindo ler a sofrência do David Copperfield. E aí eu parei de fazer a leitura, mas vou retomar, vou ler de novo. E aí eu tô louca pra vir conversar com vocês sobre esse livro depois, tá? Então fica a minha dica nessa edição, que ela também comentada e ilustrada. Então, várias dessas edições maiores da Zahar, elas todas são comentadas, e aí algumas, quando tem ilustrações originais, eles colocam isso nos livros. Outro livro aqui é do Érico Veríssimo, Um Incidente em Antares. Essa edição aqui capa dura, caprichada também, com a diagramação super confortável. Tem vários livros nessas edições da Companhia das Letras, capa dura, caprichada, como Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado. Essas edições comemorativas estão valendo muito a pena, porque estão com desconto também. Temos John Steinbeck também, do Leste do Éden, outra leitura que eu vou fazer agora no segundo semestre. Estou super empolgada, altas expectativas para fazer essa leitura. E também vou fazer a leitura de O Nome da Rosa. E no caso aqui, vou mostrar para vocês uma HQ, que é o volume 1, uma adaptação aqui. E ela é muito linda, e ela é muito legal para você fazer a leitura juntamente com o livro. Tá vendo? Ele tem um traço mesmo dessa parte clássica, então é um livro lindo. Vale a pena a gente fazer a leitura juntos nessa parte também. Então, pessoal, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas dicas. Deixa aqui nos comentários outras dicas, tá? Quais dessas dicas vocês mais gostaram? Quais dicas vocês gostariam de acrescentar? Talvez eu não tenha visto algum livro super bacana. Vocês podem me sugerir dicas de livros também, tá? E fale aqui se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, durante esses dias de promoção. E se eu quero que eu traga mais live, tá? Eu fiz uma live, como eu disse ontem. Eu sei que vocês gostaram. Aí vocês me digam, tá? Que vocês querem que eu traga live. Que horas é melhor pra vocês. Que horas que vocês gostariam de conversar. Porque eu adoro ficar conversando aqui com vocês sobre livros. Mas eu quero que se realmente o vídeo, a ideia era ficar mais rápido possível, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido. Aproveitem as ofertas, tá bom? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.